eu estou aqui para hoje a gente bater um papinho sobre o nosso empobrecimento, que não é um assunto só de gestão emocional, mas é um assunto de Jesus. Você lembra que Jesus, em Apocalipse capítulo 3, ele falou que o problema da igreja de Laodiceia era um problema em que ela infelizmente, ela não estava percebendo que ela era uma igreja pobre, miserável, cega e nua. Olha quantas coisas. Uma vez eu já falei sobre todos esses aspectos, mas eu quero ficar sobre um aspecto, que é a igreja pobre, ou seja, uma geração pobre. E deu 2 graduações de pobreza, diz que é pobre e miserável. Então é um nível abaixo ainda de pobreza ser miserável. E Jesus falou, é assim, tá bom, é assim para a igreja de Laodiceia, mas é assim também a igreja do século 21, porque esse aviso foi para as igrejas de Laodiceia, foi para as igrejas da Ásia, né? 7 avisos para 7 igrejas da Ásia, mas só que continua lá, porque não era um aviso só para aquele momento, é um aviso que se estende até nós, principalmente nós que estamos vivendo todo esse turbilhão de problemas que nós estamos neste momento enfrentando. Mas antes mesmo dos problemas, havia uma característica: as pessoas empobreceram, porque você usa, hoje cada dia mais se usa menos a criatividade. As crianças têm pouca oportunidade de usar a criatividade. Nós precisávamos inventar brincadeira. Eu lembro de quando meu pai perdeu tudo, que o oficial de justiça entrou em casa e nós fomos morar de favor numa casa, 5 filhos, numa casa muito, 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 muito pobre, e tinha um quintal. Eu não tinha nada mais, eu não tinha nenhum brinquedo, porque nós tivemos que sair com a roupa do corpo. O oficial, a casa foi fechada pelo oficial de justiça e nós só saímos com a nossa roupa do corpo. Foi um momento que neste momento, tinha meus de 6 para 7 anos, foi um grande impacto, eu imagino para os meus irmãos mais velhos. Mas no quintal, um dia eu estava reclamando para minha mãe que eu não tinha com o que brincar. E ela falou assim, use a imaginação. Quando ela falou isso, e ela me deu palito. E ela falou, palito de dente. Ela falou, use a imaginação. E quando eu olhei, fui lá pro quintal, puxa, o que eu vou fazer com palito de dente, né? E eu olhei e tinha uma ameixeira, sabe aquelas ameixas amarelas? Que tem um caroço meio solto dentro dela. Então, aí eu peguei aquelas ameixas. Primeiro, eu pedi para minha mãe se ela podia me dar mais palito. Minha mãe se entusiasmou porque ela viu que eu estava empenhada em ter imaginação, já que eu não tinha brinquedo. Então, ela me deu um monte de palito. Eu fiz como se fosse uma fazenda, uma cerca com aqueles palitos. Aí eu peguei a ameixa, aquelas ameixas amarelas, que elas são num formato, ela não é redondinha, não sei se vocês estão sabendo de que ameixa que eu tô falando, ela é assim, então, aí eu peguei aquelas ameixas e cortei o palito no meio, e aí de 2 palitos ficaram 4, e aí eu coloquei como se fosse patinhas, e as ameixas de repente viraram a minha fazenda, e eu brinquei aquela tarde toda quando meus irmãos mais velhos foram ver que eu estava muito em silêncio, eu passei uma tarde toda brincando com ameixa e palito. E esse foi o meu brinquedo. E eu fiquei muito entusiasmada com aquela brincadeira. E depois eu fui desenvolvendo em outras brincadeiras com pouca coisa. Hoje, eu não estou falando mais só uma questão de dinheiro. Hoje, qualquer tipo de brincadeira, não é necessário tanta imaginação assim. Então, nós empobrecemos quanto à imaginação, nós empobrecemos quanto a diálogo. Esse assunto eu já venho batendo com vocês há muito tempo, de que o diálogo está morrendo. Nós empobrecemos enquanto empatia. Eu sou da época, minha família, eu sei que aqui tem gente
do interior de São Paulo. Então, parte da minha família, eu sou da capital, mas parte da minha família era do interior de São Paulo, de Campinas e Valinhos. Então, as minhas férias eu ia para Campinas, e lá em Campinas, minha tia e os vizinhos, eles colocavam a cadeira em frente, na calçada, em frente às suas casas, e ficavam conversando horas. Eu achava fantástico aquele momento de conversa. Ali era contado muitos causos, muitas coisas, muitas histórias, era jogado fora muita conversa, mas era legal. Então, olha tudo que a gente perdeu, né? Empatia, comunhão, diálogo, imaginação, e perdemos também satisfação. Porque hoje nós fazemos parte de uma sociedade super consumista. Então você faz de conta que você acabou de comprar um iPhone 11 e aí você está super feliz com aquelas suas 3 câmeras. Mas só que hoje eu vi no jornal, eu não tenho 11 não, mas eu estou falando que hoje eu vi no jornal e já está anunciando um acima, claro, vai estar sempre lançando um acima desse, mal acabou de lançar, já tá, aí a pessoa, tipo assim, a pessoa tá com já fica, poxa, por que eu não esperei mais, agora eu quero o outro é mais, tem isso melhor. Então é uma insatisfação crônica, você nunca está satisfeito com aquilo que você tem, você precisa de muitos estímulos. Aí eu já estou indo para gestão emocional, você precisa de muitos estímulos para você ter poucos prazeres. Cada vez mais você ficou viciado em estímulos e você precisa de mais e de mais e de mais. É a mesma coisa que uma pessoa que fica viciada na fama, outros ficam viciados no poder. Então quem é viciado na fama, por exemplo, um artista, ele precisa sempre de aplausos, de admiradores, de elogios. Quando vem as críticas é quando eles descompensam, aí começa a fazer uma série de procedimentos. Quando vão envelhecendo, não conseguem aceitar o envelhecimento, fazem procedimentos que vão além daquilo que deveria ser, e aí ficam até deformados. Uns caem em drogas, outros em bebidas, porque não conseguem lidar com que a fama vai embora. A fama é passageira, tudo na vida é passageiro. Então, o que eu quero te dizer é que essa insatisfação crônica, essa falta de tolerância, que é geral, não é uma pessoa intolerante. Você já viu como as crianças são impacientes? Então é uma coisa generalizada. Não estou falando da impaciência de uma criança que entra no carro e fica perguntando, você está viajando? Eu morava em Uberlândia e muitas vezes eu ia para Uberlândia, São Paulo. Eu entrava no carro, e o meu filho, como toda criança, eu duvido que uma criança não faça isso, que você nunca tem ouvido de uma criança. Você não rodou nem 15 minutos com o carro e aí eles começam a perguntar, tá chegando? Vai demorar? E quando vai chegar? Aí você responde, aí a pergunta é de novo, mas tá chegando? Vai demorar? Quanto que falta para chegar? Então, isso é típico de uma criança. Eu comecei a usar algumas estratégias, né, com meu filho, porque era uma viagem consideravelmente longa e era um tipo, eu já nem sei mais como o nome daquilo, que era um DVD portátil, é uma coisa assim, e ali como o Diante do Trono, né, ele gostava demais. Aí eu colocava, ou qualquer outro DVD que ele gostava, eu falava, olha, quando tiver acabando esse, porque não sabe medida de tempo, quando tiver acabando esse DVD que tinha de filminhos e etc e tal, tá na metade do caminho, e quando acabar de novo, aí já chegou. É mais ou menos isso que a gente faz com criança, porque é uma ansiedade normal de qualquer criança, mas eu não tô falando disso, eu tô falando de uma insatisfação crônica. Você precisa mais do que ser, você precisa ser reconhecido e você precisa de muitos estímulos para ficar feliz. Tudo isso também, como eu disse, quando você perde a sua paciência com frequência, isso é um empobrecimento, porque riqueza emocional é você ter ao domínio próprio, é você ter paciência, é você ter paz. Então, tudo que vai contrário
a isso que eu estou falando, que é enriquecimento emocional, é um empobrecimento emocional. Quando você é intempestivo, quando você tem um baixo nível para enfrentar frustração, baixo limiar para enfrentar frustração. Isso daí também mostra o quanto você empobreceu emocionalmente. Quem que não é frustrado? Basta estar vivo para ser frustrado. Bom, falando isso, eu prefiro dar solução do que falar do problema. Eu acho que você já entendeu o que é um empobrecimento emocional, já começou a identificar o seu próprio empobrecimento. Tenho certeza que você também já começou a identificar o empobrecimento emocional a nível coletivo, como as pessoas empobreceram emocionalmente. Não quero que você aponte ninguém no teu coração. Ah, não, é o meu marido, não é a minha esposa, não, são os meus filhos, não, são os meus amigos da igreja. Eu digo para você que é generalizado. É só você olhar para uma pessoa que empobreceu emocionalmente, foi Sansão. Sansão era um homem riquíssimo, inteligentíssimo, e ele tinha tudo favorável a ele. Ele não precisou fazer as guerras, ele teve sossego. Até o seu próprio nome já mostra o que ele teve. Samuel, que vem da raiz, que é Shalom, que é paz. Então, ele, um homem amado por seu pai, amado por sua mãe, ele tinha todos os ventos favoráveis. Salomão era amado por Deus. Sabe qual foi o apelido? Poucos homens eu vejo Deus colocando um apelido. Deus deu um outro nome para Salomão, tipo um apelido carinhoso. Deus o chamou de Gedidias. É só você ler sobre o nascimento de Salomão, você vai ver. Gedidias quer dizer muito amado do Senhor, tipo queridinho de Deus. E, imagina só, amado pelo pai, pela mãe, rico, inteligente, bonito. Bom, nada podia dar errado na vida dele. Com um pai herói, que é Davi, rei, um cara ungido como Davi, o que podia dar errado na vida dele? Salomão, irresistível para as mulheres. O que podia dar errado dele casar com a mulher da vida dele? Mas como quando ele começou a empobrecer emocionalmente, a vida dele espiritual despencou. Ele tinha uma vida espiritual up, sabe? Lá em cima, uma vida espiritual. Ele via Deus, ele falava com Deus, ele agradou Deus, ele construiu o primeiro templo do jeito que Deus queria. O que começou a dar errado, que esse homem despencou? A gente encontra Salomão no final da vida se reconectando a Deus, mas deprimido. E ele começa, você quer ver essa queda de Salomão, não precisa ler Segunda Reis, você não precisa ler Primeiro Reis, você não precisa ler o livro de Crônicas para você ver essa queda. Você pode ver essa queda no livro de Eclesiastes. Leia o livro Se você ler o livro de Provérbios, que foi escrito por ele também, você não vai ver essa queda. Mas se você ler o livro de Eclesiastes, aí sim você vai ver essa queda. Você vai ver que esse homem era pobre emocionalmente. Ele era insatisfeito cronicamente. Ele falava, olha, eu fiz para mim terraço, eu comprei, eu tinha cavalo, eu tinha todas as mulheres, mas tudo isso, aí ele faz uma listagem enorme, e depois sempre ele termina dizendo, mas tudo isso é vaidade. Eu posso resumir quando ele fala tudo isso é vaidade, nada disso me satisfez, nada disso me fez feliz. Nada disso foi duradouro, tudo isso foi muito passageiro. A alegria de eu ter um cavalo diferente durou alguns dias. A alegria de eu ter alguns terraços que eu mandei construir para mim também durou alguns dias. A alegria de eu construir mais castelo, de eu ter outra mulher, também não durou. E eu digo que isso realmente, você muda de amigo, você muda de cônjuge, e você vai ver que a insatisfação ela continua, porque ela está lá dentro, é o teu buraco negro, é o teu empobrecimento emocional. Agora, qual é a solução, pastora? Até aqui você só falou de problema, então vamos falar de solução. Algumas coisas eu até enumerei para vocês. Número 1, ferramentas para você se enriquecer emocionalmente. Então, se você quer dar um título a essa live,
é o empobrecimento emocional. E eu vou dar algumas ferramentas para você se enriquecer, como Jesus disse, compre de mim ouro, não é? Então, ó, os ricos, primeira ferramenta, ser rico emocionalmente, em felicidade, é você não comprar aquilo que não te pertence. Ser rico é não comprar aquilo que não te pertence. Como assim? Proteger as minhas emoções. Quando eu protejo as minhas emoções, eu não compro as ofensas. Quando uma pessoa me ofende, eu não vou ficar arrasado por causa daquela ofensa. Eu vou analisar, eu vou fazer um TCD, vou duvidar, criticar e determinar. Não, tudo bem, ele me ofendeu, mas vale a pena mesmo eu ficar arrasado? Não, porque eu sei quem eu sou, eu sei, se você está errado, bom, eu sei que eu estou errado, eu preciso mudar, aí tudo bem. Mas se você sabe que aquela pessoa te ofendeu do nada, sem motivo algum, você falar, puxa, ela deve estar bem desequilibrada, eu não vou deixar que o desequilíbrio dela me desequilibre, vai passar. Daqui a pouco ela vai ver a besteira que ela fez, mas você não vai ficar arrasado, entendeu? Então não compre críticas que não te pertencem. As críticas que são construtivas e que você precisa melhorar, sim, essa sim, não, é verdade. Tá falando que eu sou uma pessoa irritada, isso é uma crítica e é real, eu sou irritado. Eu não tô falando para você não aceitar a crítica que não seja construtiva, mas eu tô falando para você que é para você não, aquela crítica falando assim, tipo... Você sabe que não é verdade e fala, você é uma pessoa difícil, ninguém gosta de você nunca vai dar certo na vida. Não, essas coisas você não pode comprar. Isso não é verdade. Se a pessoa falou no momento da raiva, já se arrependeu, isso foi falado no momento que ela não estava bem. Então, você precisa ter o olhar de Jesus. Jesus, quando aqueles 2 ladrões começaram a falar um monte de impropérios, Jesus não ficou arrasado com aquilo. Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E porque Jesus perdoou, e porque Jesus não... Porque Jesus ia ficar muito fraco emocionalmente se ele ficasse ali, eu tô sozinho, eu tô abandonado, se ele ficasse com o foco no que faltava. Então, ainda ficam me ofendendo na situação em que eu estou. Jesus tinha um prato cheio para ficar deprimido e faltar forças emocionais e espirituais para ele fazer a coisa certa. A força que ele precisava para fazer a coisa certa, espiritual, era se conectar com Deus e saber que que o Pai não o tinha deixado nem abandonado, como ele mesmo disse em João capítulo 16. Então ele tinha que ficar com o foco certo. Deus não me deixou, Deus não me abandonou, eu tenho uma promessa. Ainda que aparentemente a promessa esteja sendo negada, eu digo que eu tenho uma promessa e o Pai disse que eu vou ressuscitar, então eu vou ressuscitar. Então foco na solução, não foco no problema. Segunda coisa que Jesus fez senão ele não teria força para falar as 7 frases que ele falou, que eram frases de impacto. Ele tinha que liberar a palavra, está consumado. Ele tinha que falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha que falar as 7 frases que ele falou na cruz do Calvário. Se ele ficasse arrasado, quando você fica arrasado, você não tem vontade de nada. Você faz uma coisa, ninguém aqui merece nada. E assim o mundo não seria impactado. Porque como Jesus conseguiu perdoar, ali foi perdoado Pedro, foi perdoado Mateus, e esses homens puderam se levantar das suas ruínas e transformar o mundo da época deles. Então se Jesus ficasse, não vale a pena, eu não acredito mais em ninguém, Jesus não comprou aquilo que não lhe pertencia. Então, primeiro fator, não compre aquilo que não te pertence. Segunda ferramenta, então nós somos ricos quando compramos o que o dinheiro não pode comprar. Você é pobre quando você compra aquilo que não te pertence, mas você é rico quando você compra aquilo que o dinheiro não pode comprar. E o que o dinheiro não pode comprar? O dinheiro não pode comprar autocontrole, o dinheiro não pode comprar paz, o dinheiro não pode comprar alegria, mas você pode se submeter a um treinamento para ser feliz, mesmo quando tudo dá errado. Bom, segunda ferramenta, esses 2 fatores estão dentro da primeira ferramenta, tá bom? Então, quem está resumindo aí para mim,
é só colocar esses dois fatores, não comprar aquilo que não te pertence na primeira ferramenta, e ainda na primeira ferramenta é comprar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aí você vai ser rico emocionalmente. Segunda ferramenta, os ricos emocionais são empáticos e eles se importam, porque ser empático é se importar com a dor dos outros. Então, os ricos emocionais são como Jesus. Eu costumo dizer que Jesus ele tinha o ministério da interrupção. Gente, não tem algo que é ser mais empático do que ter o ministério da interrupção. Eu vou explicar melhor o que é o ministério da interrupção. Quando você só pensa em você, nada interrompe aquilo que você está fazendo. Não, porque eu preciso fazer isso, porque senão eu vou perder tempo e eu preciso isso. Ser focado é bom, mas há momentos em que você precisa ser empático, olhar para o lado e ver que tem pessoas que estão precisando da tua atenção. Então, ser empático é você ver que o teu filho está implorando por atenção. Ser empático é saber que o teu cônjuge está precisando de você. Não olhar só para aquilo que você tem que fazer ou para aquilo que você acha certo fazer. Ser empático é ser como Jesus, e Jesus fazia isso? Com certeza. Ele tinha que pregar, ele tinha que ensinar. Mas ele viu crianças se aproximaram, ele parou tudo. As crianças precisavam de um toque. Isso não ia tirar o foco dele, mas ia fazer diferença na vida daquelas crianças. E ele aproveitou aquilo ainda para dar uma mensagem, não só para as crianças, ó, vocês são importantes, vocês são amados. Jesus está escrito, ele colocou as crianças no colo, está escrito em Mateus capítulo 18, ainda deu uma lição para os adultos, deu uma lição para os discípulos, dizendo, deixa essas crianças virem, explicou o reino espiritual, como é que funciona, os anjos das crianças, falou o que acontece com quem fere uma dessas crianças, mas o mais importante é que ele parou para dar atenção. Está escrito que ele tocava nas crianças, que ele punha as crianças no colo, ele beijava, ele abraçava as crianças. Ministério da interrupção é porque ele tinha um chamado para ir para a casa de Jairo. Mas de repente ele foi empático com uma mulher que já tinha, a mulher do fluxo de sangue, que já tinha gasto dinheiro com o médico, que estava em desespero, era a última chance. Jesus podia ter dito, não, eu vou para casa de Jairo, não vou parar para fazer isso. Não, Jesus parou tudo, Jesus deu toda a atenção, Jesus elogiou a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Então Jesus ele mostrava que todo mundo é importante e ele era empático. E ele mostrou também na parábola do bom samaritano o que é empatia. Você vê que o levita, o sacerdote, viram ali o judeu ferido no meio do caminho e ferido gravemente. Eles não pararam. O levita, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar, eu tenho que chegar lá no templo. Eu sou importante, afinal eu sou importante. E o sacerdote é a mesma coisa, eu tenho que fazer, tem gente me esperando, é a minha vez. Ninguém parou. Quem parou foi um samaritano que foi socorrer. Ministério da interrupção é isso, é você ser empático e saber que também aquilo que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Você vai marcar essa pessoa. Essa pessoa vai ter uma dívida de gratidão com você. Teve uma pessoa que dentro de tudo que a gente faz, nós tivemos que por um momento colocá-la dentro da nossa casa, e eu parei tudo para dar atenção para aquela pessoa. Foi tão pouco o que eu dei comparado com o potencial daquela pessoa, com a preciosidade daquela vida. E até hoje ele fala desse momento. Eu fico assim, já se passaram tantos anos e ele vive falando, eu tenho uma dívida de gratidão, olha o que vocês fizeram, isso, aquilo. Para ele transformou a vida dele um pouquinho de empatia. Então isso é ser rico emocionalmente, tá bom? É você ser empático. Essa é a segunda ferramenta. A terceira ferramenta. Tá falando que não tá ouvindo? Eu tô vendo que tá todo mundo ouvindo, hein? Olha só, pastora Ana Paula, querida,
Amo você, amo você. Saudade, hein? Aí, de Campinas, do lugar que eu amo, né? Dos meus parentes. Então, eu falei a segunda ferramenta, a terceira ferramenta e agora a quarta ferramenta. Os ricos emocionalmente, eles são autores da própria história, têm autocontrole, não ele. Ih, será que você vai passar nesse teste? Tem autocontrole. Eu já vou falar o que é ser autor da própria história. Tem autocontrole. Não eleva o tom de voz, amados. Elevar o tom de voz não leva a nada. Não eleva o tom de voz. Sabe elogiar antes de criticar, porque isso quebra uma cadeia e a pessoa vai prestar atenção, né, no que você está falando. A pessoa que é rica emocionalmente, ela não tem um baixo limiar para frustração, ela tem a frustração e ela supera. Mas vamos falar o que é ser autor da própria história. Ser autor da própria história é você deixar de ser levado pelo vento que sopra. Se o vento é contrário, logo você se sente um destroço, um náufrago. Calma aí, eu estou dizendo que ser autor da própria história é tornar os piores momentos da tua vida naquilo que você tem de mais forte, vai ser o momento mais forte para você. É você ser como Paulo. Você só vê Paulo ficando mais forte diante de tudo aquilo que ele passava. É só você olhar para Ruth. Vamos olhar para Ruth, que fica mais simples a gente ver. Ser autor da própria história é não se vitimizar. Ruth poderia ter ficado chorando as suas inúmeras perdas. A perda do marido, a perda do cunhado, a perda do sogro, a perda financeira, a perda do casamento, a perda do sonho de ter um filho, a perda da estabilidade, a perda do colorido da vida. Chegou uma tragédia. Essa mulher, ela simplesmente, ela dá um show para nós. Ela foi autora da própria história. Ela não se deixou, porque se você deixar num momento de tragédia, num momento como o que nós estamos vivendo de crise, quem vai estar atuando na sua mente são os fenômenos que nós poderíamos considerar, fazendo analogia, como o Dr. Augusto Cury faz, com um avião a ser pilotado. Ele faz a analogia que a nave é a nossa mente e o piloto tem que ser o nosso eu, que no momento de catástrofe, de tragédia, de trauma, ele tem que tomar o controle, fazer uma intervenção e tomar o controle. Não, eu não vou me vitimizar, e trazer à mente aquilo que traz esperança ao coração, você acessar pensamentos sadios. Enfim, não dá aqui em um pouco tempo explicar o que o eu tem que fazer para ser fortalecido e para reagir. Mas o que eu quero te dizer é que Ruth, ela começou a acessar, ela não ensurdeceu por causa da crise. Chegou uma notícia junto com a crise. E olha como você pode se sabotar. Chegou uma notícia até ela, chegou a notícia da morte, mas chegou uma notícia, tem pão em Belém. Quando ela ouviu que essa notícia chegou primeiro para a sogra dela, que tem pão em Belém. Se você está mergulhado nos seus próprios pensamentos e o copiloto, que é o alto fluxo, enfim, você vai deixar que a âncora da memória te deixe sequestrado numa janela killer, enfim, quando você deixa que os copilotos da tua mente, eles desgovernados, eles tomem controle da tua vida, você perde toda a habilidade de reação. Você vai ser uma vítima, você já acabou, já está derrotado, você já levantou a bandeira se rendendo e dizendo: essa situação está acima das minhas forças. E isso não é o que tem que acontecer. Quando Ruth ouviu a sua sogra dizer: olha, eu queria dizer para vocês que eu estou indo embora. Por quê? Mas por que você está indo embora, Noemi? Ah, porque tem pão em Belém. Ruth podia ficar surda. Tá bom, tem pão em Belém para Noemi. Tá bom, ela ouviu, ou você pode ouvir entendendo ou só ser um som, né? É a diferença de ouvir e escutar. Então, ela podia ter só escutado aquele som,
e aquilo não tem entrado. Ah, tá bom, e daí que tem pão em Belém? Não tem pão aqui, eu tô aqui, eu preciso de pão aqui. É a mesma coisa que você ouvir agora no meio da crise. Olha, tem gente se levantando fazendo máscara, tem gente se levantando fazendo delivery, tem gente se reinventando. Ah, tá bom, eles estão, eu não tô, o problema tá aqui. Não, Ruth, ela não pensou assim, ela falou, não, peraí, então eu vou reagir, eu vou fazer alguma coisa, sabe uma coisa? Eu vou sair, vou atrás do pão. Eu ainda tenho 2 pernas, eu tenho 2 braços, eu ainda posso, eu sou nova, olha só. Ela não se entregou. Não, ela deixou que a solução ficasse mais forte do que o problema. O problema é, eu sou nova e estou desamparada. Eu sou nova e eu posso trabalhar. Olha que diferença de pensamento. Então, você precisa escolher aquilo que você pensa. Como está escrito em... Gente, alguém do Instagram aí, cuidar, não me liga nesse momento de live. Alguém do Instagram me ligando. Então, interrompeu tudo. Mas, então, o que eu queria... Ai, até me perdi, entrou a ligação. Então, o que Ruth fez, ela foi ser autora da sua própria história e não uma vítima. Dito isto, dada as ferramentas para vocês, só algumas ferramentas, eu queria falar, antes de eu começar a conversar com vocês um pouquinho, interagir com vocês, eu não sei se vocês já leram, eu falei ontem com a Ludmila, bem rapidamente, eu vou até ler sobre alguns sintomas dessa síndrome, porque você pode estar com essa síndrome. A despeito dela não ser considerada uma síndrome psíquica, é uma síndrome que está acontecendo com as pessoas. Se chama Síndrome da Cabana. Aí você não tem nada a ver com o filme A Cabana, tá? Síndrome da Cabana, por que ela tem esse nome? Porque em 1900, quando trabalhadores que moravam em regiões muito, muito frias, eles tiveram que ficar durante todo o inverno, por causa de um inverno super rigoroso. Eles tiveram que ficar fechados em suas cabanas, por causa daquele inverno super rigoroso. Claro que eles tinham estoque de comida, não passaram fome, isso foi em 1900. Porém, quando mudou a estação e quando eles já podiam sair da cabana, que não estava aquele frio insuportável, e quando já estava com degelo, eles não conseguiram voltar à vida normal, eles tinham medo, eles não se sentiam seguros saindo de casa. Então, toda vez que há algum tipo de confinamento e a pessoa precisa sair desse confinamento e tem dificuldade para se readaptar, é chamado de síndrome da cabana. Se você digitar, você vai encontrar no Google muita gente falando sobre essa síndrome. Alguns sintomas da síndrome, o primeiro e o mais reconhecido de imediato, são as pessoas que se sentem seguras neste momento em casa, não querem que a quarentena acabe, a despeito da mente entender que ela precisa acabar, não querem que a quarentena acabe, não querem que o filho volte para a escola, não querem ir para a igreja, não querem voltar à vida mesmo com o novo normal. E eu digo para você que se você estiver nesse estado, você precisa tomar algumas atitudes. Eu vou ler aqui, eu até coloquei os sintomas principais de quem está passando por essa síndrome da cabana. Sentimento, olha os sintomas, tá? Sentimento de desamparo e desconfiança, alteração de humor, principalmente humor deprimido ou de ansiedade, sentimento de frustração, dificuldade de concentração e motivação reduzida, não tem vontade de fazer nada, distúrbios alimentares, ou come muito, ou come muito pouco, alteração na rotina do sono, já está com insônia, e inquietação, irritabilidade, desconfiança ou medo de contato com pessoas e depressão persistente. O que é que você tem que fazer? Se você está dessa forma, eu digo que nós estamos voltando ao normal.
ainda que aos poucos, mesmo com esse nosso novo normal de máscara, distanciamento social. Mas dentro daquilo que é permitido, você vai ter que se forçar a trazer isso, porque o nosso cérebro, ele se adapta muito rapidamente com qualquer circunstância, ele entra no modo sobrevivência. E aí você se adapta a ficar em casa, você se adapta a não ter mais contato com as pessoas, a ter um contato só virtual, você só se sente seguro se assim for. Então você precisa, dentro daquilo que nos é recomendado, ensinado insistentemente, então você precisa tomar algumas atitudes para você voltar ao seu novo normal. Então, se você pode ir, se você está na cidade da igreja, vá à igreja, faça, enfim, você tem que voltar ao normal. Você vai ter contato com as pessoas, tudo bem, não pode beijar, não pode abraçar, é de máscara, é com distanciamento, mas você tem que se forçar a voltar a alguma atividade. A academia aqui no Rio de Janeiro, ela foi liberada hoje. Algumas abriram, outras não abriram. Isso é opcional. Quer ir para academia, não se sente seguro de ir para academia, não precisa. Mas se você pode se forçar, porque ela vai estar com distanciamento social, vai estar esterilizada, vai ser com hora marcada, cabeleireiro também, tudo, absolutamente tudo que está voltando ao normal. O restaurante está voltando ao normal, você pode fazer isso também. Da mesma forma, você vai marcar, as mesas são separadas, enfim, você precisa se forçar dentro daquilo que o seu estado e que legalmente está sendo permitido, você precisa se forçar a sair dessa prostração, desse desânimo. O mundo não acabou, o mundo não parou, sim, parou por algum tempo, mas o mundo está voltando ao normal. Por isso eu digo para você, é tempo de reagir e ser autor da própria história. Não queira, se você está com esse pânico todo, não queira fazer uma coisa grande e muitas coisas. Faz uma pequenininha, vai andar de máscara, faz algum movimento, pequeno que seja, você tem que tomar sol, tá? Lembra que eu li com vocês, não ontem que eu não estive aqui, mas eu li com vocês em que se você for vencido, você é escravo, todo aquele que é vencido é escravo do vencedor. É o que está escrito em 1 Pedro. Então, cuidado, que senão você vai ficar escravo do medo. Então, não se deixe ser vencido pelo medo.